Uma boa noite, a paz do Senhor para você que me acompanha, para você que me assiste. Hoje a gente vai falar um pouco da vida de Davi. E eu vou retratar, dividir aqui com vocês a experiência do início da jornada de Davi como rei. Davi, ele foi ungido por Samuel depois de que Saul não obedeceu às ordens do Senhor. E eu vou ler aqui em 1 Samuel 16:12, que diz o seguinte: E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Essa foi o início da trajetória de Davi como rei. Samuel tinha ungido aquele momento e declarado para Davi e para sua família de que ele seria o novo rei de Israel. Mas Davi, mesmo diante da promessa, ele não quis viver essa promessa. A promessa de Deus tem um tempo determinado. E hoje eu quero dizer para você, se você tem uma promessa feita pelo Senhor, se você tem absoluta certeza que essa promessa veio de Deus, não queira viver essa promessa antes do tempo determinado. Davi, ele não quis viver a promessa antes do tempo determinado. Ele foi ungido como rei, ele sabia que Deus estaria entregando o reino de Israel em suas mãos, mas ele em nenhum momento ele quis antecipar a promessa do Senhor. Davi, ele recebeu a promessa de Deus e a unção de rei, e mesmo diante de uma promessa incrível, ele não passou a viver como se já estivesse vivendo essa promessa. Davi continuou sua vida confiando em Deus, sendo aperfeiçoado por Deus, pastoreando as ovelhas. Então, você hoje, se você hoje tem uma promessa, eu peço que eu oriento você, não queira antecipar a promessa do Senhor. Viva cada dia. Às vezes Deus faz uma promessa pra gente e aquela promessa não é para agora. E a gente já se sente vivendo aquela promessa. De repente você tem um ministério que Deus já te prometeu esse ministério. Você tem uma trajetória para você seguir, mas você ainda não está preparado para seguir. Então não queira passar os carros na frente dos bois, como diz o ditado popular. Davi, ele não fez isso. Davi, ele sabia que ele seria rei, mas ele em nenhum momento, depois da unção de Samuel, ele foi lá para o palácio. Ele foi viver uma vida de rei. Ele voltou para as malhadas, ele voltou para as ovelhas, ele voltou para os campos, porque ele ainda precisava ser preparado pelo Senhor, ser forjado pelo Senhor, para que ele, no momento certo, ele pudesse subir ao trono, pois ele já teria passado por todas as experiências necessárias para que ele fosse um excelente rei. E em 1 Samuel 18:12 diz o seguinte: O Senhor estava com Davi e havia abandonado a Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi. Então Saul o afastou de si, pondo-o como oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda mais com medo. Com medo dele. Mas em Israel e em Judá todos amavam Davi, porque era um líder corajoso. Às vezes, por conta da promessa que o Senhor tem na nossa vida, tem na sua vida, as conquistas que você vai tendo, os aperfeiçoamentos que você vai conquistando, eles começam a despertar inveja, começam a despertar ciúmes, começam a despertar perseguições.
Então, se você hoje já está começando a experimentar a promessa do Senhor na sua vida, se você já está enxergando que o que Deus te prometeu há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, de algum tempo atrás, já está começando a se cumprir, e pessoas se levantam contra você por conta do cumprimento da promessa do Senhor na sua vida, não se preocupe, porque Davi passou por essa situação. Saul começou a ver que ele estava crescendo a cada dia mais, e o povo estava começando a admirar a Davi. E Saul ficou com medo, ficou com inveja. Então que você possa ter firme no seu coração, possa ter ciência de que pessoas vão se levantar. Quando a promessa do Senhor começar a se cumprir na sua vida, quando o Senhor começar a liberar bênçãos na sua vida, o homem carnal, ele vai se levantar. E esse homem carnal nem sempre é um homem do mundo. Esse homem carnal pode ser o seu colega da igreja, possa ser o seu líder de ministério. Esse homem carnal pode ser a pessoa que até aquele momento estava andando com você. Até aquele momento que você estava nas malhadas como Davi, estava escondido como Davi, aquela pessoa estava com você. Aquela pessoa gostava de você. Mas desde o momento que o agir de Deus começa a acontecer na sua vida, por conta da sua fidelidade, por conta da sua dedicação, por conta da sua comunhão com o Senhor, aquela pessoa é despertada com inveja. Às vezes ela tem medo do seu ministério, medo de repente de perder uma posição. Você já pensou nisso? Que a ação de Deus na sua vida pode despertar inveja, pode despertar ciúme, pode despertar um medo, porque às vezes as pessoas não entendem a ação de Deus na nossa vida. Ou as pessoas querem moldar, querem botar Deus numa caixinha. A pessoa às vezes acha que Deus só age da maneira X, mas Deus está te usando da maneira Y. E às vezes a pessoa não entende. A pessoa tem a mente limitada, achando que Deus só pode operar dessa forma. Não. Nós, seres humanos, não temos condição alguma, nós não temos direito, nós não temos legalidade de limitar a ação de Deus na vida de ninguém. Então, se você hoje está vivendo o início do seu chamado, o início do seu ministério, o início da ação de Deus na sua vida, e se alguém está se levantando contra você, creia que você está no caminho certo, porque quando alguém se levanta contra um ministério que você tem absoluta certeza que é a ação de Deus na sua vida, essa pessoa está sendo movida por ciúme, por inveja, ou até mesmo sendo usada pelo diabo para tentar te frear. E Davi, ele não se importou com isso. Ele continuou, mesmo com as artimanhas de Saul, para tentar derrotar ele, para tentar afastar ele. Davi se manteve fiel a Deus, se manteve íntegro e se manteve na direção. Então que você hoje continue nessa força. Se você tem comunhão com o Senhor, se você tem absoluta certeza de que Deus está com você nas atitudes que você tem tomado, no ministério que você tem exercido, siga em frente. Siga em frente. Não olhe para a fofoca, não olhe para pessoas que falam contra você, contra a ação de Deus na sua vida. Amém? A gente vai ficar por aqui, mas a gente vai continuar na próxima parte. Em nome de Jesus.